me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Queridas, tudo bem? Bom dia, de volta aqui para a estante, né? Nossa sexta na estante. E estamos na série nova sobre oração. E eu vou compartilhar para vocês hoje uma mensagem que eu vi num podcast do pastor Tim Keller. É um pastor presbiteriano de uma igreja lá em Manhattan. E ele estava nessa série realmente sobre orações e trouxe uma mensagem que eu nunca tinha ouvido, assim, principalmente da maneira como ele trouxe, que me tocou demais. E por isso eu quero aqui compartilhar com vocês, né? É um caso bíblico de alguém que teve um encontro autêntico e transformador com Deus, né? O que acontece, né, com Jacó, a história de hoje é sobre Jacó. O que acontece com Jacó quando ele realmente encontra Deus? E como que você sabe que você apenas não acredita em Deus, mas você realmente o conhece? Qual é essa diferença? Dá para perceber na nossa vida essa diferença? O texto de hoje está lá em Gênesis 32, do 22 ao 31. Eu vou ler aqui para você. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. Isso é muito importante. Mas ele ficou para trás sozinho. Guarda essa palavra. Ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solta enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como é que você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: por que é que você quer saber o meu nome? Ali ele o abençoou. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Como vocês puderam ver, o exemplo nem parece uma oração, né? Parece mais uma luta. Uma luta de Jacó com Deus. Né? E o que significa ter uma vida de oração profunda, regular e intencional? Né? O que realmente indica que a gente tem conexão com Deus através dessa vida de oração? Né? Aqui no exemplo de Jacó, na oração de Jacó, o que mais nos ensina, né? A coisa mais importante desse texto é que Jacó vai se encontrar com Deus sozinho, pessoalmente sozinho, como estava lá no texto, e eu falei, vamos gravar essa palavra. E aí o pastor cita e explica assim, olha, tem algumas pessoas que estão na igreja, né, vocês já viram isso acontecer, elas amam a igreja, fazem parte dos ministérios, se relacionam, são frequentes, assíduas, né? Mas elas se mudam para uma outra cidade e elas não conseguem se encaixar em nenhuma outra igreja. Vocês já viram isso acontecer? Por que é que elas nunca conseguem continuar na nova igreja com o mesmo relacionamento que elas tinham na antiga? E ele explica que, na verdade, porque elas nunca encontraram Deus por elas mesmas, de forma pessoal. Elas só experimentaram Deus em grupo, né, na comunidade, numa célula, às vezes até como nação, mas nunca sozinhas por elas mesmas. E quantos de nós não conhecemos Deus de forma somente religiosa, né, somente como parte de um todo, mas não intimamente? Né? Você tem de encontrar Deus sozinha, pessoalmente, no privado. Não pode ser através somente da família, né? Sua família crente, sua família vai para a igreja, você vai, seu grupo vai, seus amigos vão, a sua turma da escola, da faculdade vai e você vai junto.
né? A comunidade vai junto. Você gosta de estar ali, mas você nunca encontrou Deus sozinho. E no verso 24 ele diz que Jacó ficou para trás sozinho. Aí vem o homem que luta com ele até o amanhecer, né? Então, na verdade, o que ele explica é que esse texto nos ensina que a religião tem que fazer sentido para nós. Ela tem que ser verdade na nossa vida, né? Privada e particular, porque a gente já teve esse encontro. E aí ele cita um exemplo muito interessante, né, de uma moça que era da igreja dele e namorava um outro rapaz da igreja. E o rapaz era muito atuante na igreja, sabe? Participava de vários ministérios, realmente um homem de Deus, né? De louvores, de adoração, uma pessoa realmente assim atuante e que conhecia a palavra. E essa moça foi perguntar para o pastor que ela achou muito estranho, que apesar do namorado dela ser essa pessoa, ele uma noite chamou ela para ficar com ele queria dormir com ela. E ela foi questionar o pastor, falando, pastor, mas por que isso aconteceu? Né? Ele conhece a palavra, ele é um homem de Deus, e por que ele fez isso? E aí o pastor Tim Keller explicou para ela assim, que era bem simples. Na verdade, isso tinha acontecido porque Deus ainda não era um Deus pessoal para ele, né? Pro namorado dela. Deus era um Deus que fazia parte da comunidade, do todo, do grupo que ele participava. Mas era um Deus que não podia entrar na privacidade dele. Ali ele se sentia invadido. Deus não podia entrar naquele relacionamento, né? Somente quando ele estivesse na igreja, né? E não fora dela, né? E então, assim, é muito complicado isso. E isso a gente vê acontecer em várias situações, né? E o quanto é importante a gente ter esse encontro pessoal com Deus. E depois eu vou lembrar vocês que, tipo, Santo Agostinho, né, um dos maiores teólogos de todos os tempos, ele foi um jovem rebelde, descontrolado, imoral, né? A sua mãe orava e apelava para ele, chorava tanto, né? E ele só piorava. Coitada da mãe de Santo Agostinho, ele só piorava, né? Até que ele tem um encontro pessoal com Deus. Aí sim as coisas mudaram na vida dele. E aí ele se torna, né, um dos maiores homens santos que já existiu, né? Ele larga essa vida de pecado e realmente tem uma vida transformada. Outra pessoa é John Newton. John Newton era um mercador de escravos, gente, na costa oeste da África. E um dia, durante uma tempestade no mar, ele tem esse encontro íntimo e pessoal com Deus, né? Como teve Jacó, como teve Santo Agostinho, ele também teve. E aí ele volta para a Inglaterra e se torna o quê? Né? Ele abandona aquela vida de mercador de escravo. Ele se torna um ministro anglicano, né? Inclusive autor de diversos hinos e louvores que a gente canta até hoje, como Graça Eterna. Né? Então eu queria trazer essa palavra para mim e para você. Né? Isso é o que Deus pode fazer com aqueles que se encontram com Ele pessoalmente, de forma íntima. E aí, você já teve esse encontro? Fica aqui a minha pergunta para mim e para você. Que Deus abençoe e nos encontre no secreto. Em nome de Jesus. Um abraço. Me fazem